como, por exemplo, a depressão, que a gente sempre fala muito sobre depressão. E de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a doença atinge 10 milhões de brasileiros. Não é brincadeira, hein, gente? 20% da população que vive em São Paulo, por exemplo, convive com ou tiver algum transtorno ansioso nesses últimos 12 meses, nesse último ano. E é por isso que a gente trouxe um especialista no assunto, que é o Frederico Matos, psicólogo e autor do livro Por que Fazemos o Mal? E agora, o mais novo, Mães que Amam Demais, né, Fred? Pois é. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Sempre muito bom te receber aqui, né? Fico feliz também pela sua sabedoria com os nossos telespectadores. O mal do século, a ansiedade. Na verdade, o mal do século, porque hoje a gente vive uma sociedade que estimula a apreensão constante. Não é que antigamente não havia ansiedade, né? Então, na Idade Média, na Antiguidade, já havia ansiedade. Mas hoje em dia, tudo remete a uma urgência. Então, Isso tem a ver com a competição, com esse mundo capitalista? Isso tem a ver com uma necessidade de mostrar desempenho, que também tem a ver com o capitalismo. Porque a gente fica imaginando que o capitalismo causa certas coisas, mas eu acho que a necessidade de dominância ou de acelerar os processos é que também realimenta o capitalismo. Então é um ciclo contínuo, né? Agora, tem pessoas que já nascem com ansiedade, já nascem predispostas a maior ansiedade, apesar do mundo, de repente, viver numa sociedade de maior competição ou não? Então, sempre tem fatores genéticos que predispõem, mas que também dependem do condicionamento social e familiar. Então, não é sempre uma garantia, essa criança é agitada. Normalmente, os pais, dependendo do estado de espírito deles, também criam um pouco dessa ansiedade nas crianças. Então, normalmente, aquelas situações de fazer xixi na calça ou medo exagerado tem a ver um pouco com o excesso de apreensão que os pais têm. Pais de primeira viagem costumam ser assim, né? Bom, os adultos, eles vão crescendo também um pouco nesse ambiente ansioso e eles podem mostrar a ansiedade de uma maneira, vamos dizer assim, razoável, que é aquela apreensão, tal coisa vai acontecer. Você fica suavemente apreensivo, mas a gente está falando também de quadros mais patológicos, porque a ansiedade ela tem várias vertentes, né? Ela pode cair para um quadro de transtorno obsessivo-compulsivo, que é quando a pessoa tem aqueles rituais, que ela tem que ficar pulando a amarelinha tantas vezes, ligando e desligando a luz. Isso é um quadro de ansiedade. A pessoa pode desenvolver um transtorno de pânico, que é aquele quadro em que a pessoa tem um mal-estar súbito, ansiedade, batimento cardíaco acelerado, suadeira na mão, ela acha que ela vai enlouquecer, vai morrer, não sai de casa. Tem os quadros fóbicos, que é quando a pessoa começa a ter fobia de lugares fechados ou abertos, de gente alta, de gente baixa, ela começa a ter fobia de objetos, sendo que em condições normais ela não teria. E o quadro de ansiedade em si, que é uma apreensão constante, como se tudo fosse, alguma coisa de ruim fosse acontecer. Então a ansiedade ela tem várias vertentes, né? Tá, existe como a gente se livrar dessa ansiedade de forma natural, praticando algum exercício mental, coisa parecida? Sim, eu acho que assim, qualquer prática meio contemplativa, seja prática de oração, meditação ou de pensamento calmo, positivo, mais calmo, relaxado, isso ajuda. Atividade física ajuda muito, porque algumas pessoas pensam, mas eu vou fazer atividade física, eu vou ficar mais agitado. Mas a atividade física, na verdade, ela vai regular os níveis hormonais dentro do seu corpo e vai impedir com que você fique com excesso de energia. Vai gastar a sua energia, então você também vai dormir melhor no final do dia, porque a ansiedade afeta essencialmente sono, alimentação e desempenho social, né? Então, a pessoa que está muito ansiosa, ou ela come muito ou come pouco. Ou ela dorme muito ou dorme pouco. Ou ela fica muito apreensiva, agitada no contato social, ou ela fica muito fechada. Então, de qualquer jeito, o gasto de energia física ajuda, né? Tá, então uma prática contemplativa, exercício físico, respiração? Respiração, que é uma forma de atividade física também. Então, por exemplo, yoga é uma atividade muito boa. Pilates também, qualquer forma que te ajude a ajustar a sua mente, fazer com que você fique centrado no momento presente, é uma prática que ajuda a ansiedade. Porque a ansiedade ela é uma tentativa de controlar o ambiente. E a gente vive em ambientes normalmente não controláveis. Então, agora, se você quiser falar qualquer coisa, eu não tenho como controlar você. Então, eu tenho que saber lidar com o fato de que eu estou lidando com coisas imprevisíveis. Então, a qualquer momento, alguém pode entrar aqui no estúdio e falar alguma coisa. Mas eu não posso ficar tentando me antecipar aos acontecimentos.
E o que as pessoas costumam tentar fazer é evitar o sofrimento se antecipando as situações. Então, se o tempo fechou, ela diz, vai, meu Deus do céu, vai acabar o mundo, eu tenho que me preparar, vou levar 10 guarda-chuvas. Quer dizer, ela não precisa ficar se antecipando a tudo. Porque imagina uma vida em que você quer se antecipar a todo tipo de sofrimento, seja no relacionamento amoroso, no trabalho, com os filhos, é uma catástrofe, porque você não tem controle de marido, esposa, filho, o chefe, você não tem como lidar com tudo isso prevendo cada passo. Então, a ansiedade é essa tentativa de controlar o futuro. Então, toda prática que te ajude, por exemplo, a se centrar no momento presente e a respiração é uma delas, é uma prática boa. Está muito ansioso, está muito agitado? Respira, tenta pegar alguma coisa concreta, se focar em algo que você tem aqui presente nas suas mãos. Cria alguma coisa ao invés de ficar mirabolando 1000 possibilidades na sua cabeça. Você falou de pegar alguma coisa concreta, Sim. Aí eu pensei, não, numa situação mais concreta mesmo. Eu lembrei daquelas bolinhas de apertar. Sim. Elas realmente ajudam no controle da ansiedade? De alguma forma, sim, porque elas descarregam a energia corporal que você tem. A ansiedade também é resultado um pouco de uma vida sedentária que o ser humano tem. Porque se a gente pensar historicamente, os homens, de alguma maneira, eles sempre estavam se movimentando. Né? A gente não tinha carro para poder ir para os lugares, então tinha que fazer um percurso de uma cidade para outra, era a pé, era um trabalho físico bruto. Então, o ser humano precisa de atividade para poder se sentir bem. Então, Na verdade, nesse trajeto também que você falou, a pé tem até a ação contemplativa, né? Você vai a pé de um lugar para o outro, aí você se distrai com um passarinho, com uma árvore e tal. E hoje em dia, por mais que a gente faça atividade física e exercício, é aquele horário ali. Hoje, por exemplo, eu fui para academia cedinho, das 7 às 8 estava eu lá, mas depois você entra no carro e aí a vida não corre danado, que você não tem mais aquela chance de continuar praticando nada. Sim. Na maior parte do tempo a gente fica sentado. Né? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é, de alguma maneira, tentarem se livrar um pouco daquelas tecnologias instantâneas. Aumenta a ansiedade? Um monte de e-mail no celular, Facebook, essas Claro, coisas? uma coisa que eu sempre falo assim, está dirigindo, deixa o celular virado e assim, você não vai salvar o mundo em 30 minutos de percurso. Aprende a exercitar a sua mente o tempo todo, porque quando você precisar que ela não fique ansiosa, ela já está acostumada a não ficar. Agora, se você fica estimulando sua cabeça, meu Deus, tem que responder isso, tem que ter no telefone, tem que colocar o WhatsApp, Twitter, Facebook, você vai estimular a sua mente a ficar mal acostumada a se antecipar a tudo. Então, se você conseguir, por alguns momentos no seu dia, se acalmar, sentar, respirar, sem o compromisso de ter que salvar o mundo, você já está estimulando a sua mente a um estado de mais relaxamento e repouso. Então é um pouco dizer não para esse espírito controlador, né? Falar assim, Exato. não, eu não vou controlar mesmo. Exato. E dar um tempo. Porque não vai mesmo, né? E não vai mesmo, não tem jeito, a gente não consegue mudar, né? Muitas coisas, não dá pra gente mudar a atitude do outro, não dá pra gente mudar algumas situações, algumas realidades. Então é bom a gente realmente ficar mais tranquilo e ter fé numa vida melhor, ter fé de que as coisas boas vão acontecer e viver com tranquilidade, né? Com mais entrega. Tem muitos e-mails já, um monte de pergunta e eu também quero que você que está em casa participe. 0 operadora 11 2202 8432. Eu vou fazer a primeira pergunta, que é do Marcos Carvalho de Corumbá. Ele diz que tem 20 anos e percebe que é muito ansioso. Como, para me sentir melhor, passo o dia nas redes sociais. Olha, esse aí é o caso. Até certo ponto, percebo que isso é um comportamento normal da minha geração. Como perceber se eu preciso de ajuda especializada? Acho que às vezes passo dos limites. Eu acho que se a pessoa ela tem uma inquietação quando ela não tem acesso à internet, então quando falta luz é uma maravilha para descobrir quem está doente de internet ou não. Porque a pessoa fica aflita, ansiosa, fala, ai, eu não vou conseguir atualizar meu status no Facebook, eu não vou conseguir olhar se fulano fez isso ou aquilo. Isso já é um sinal que a pessoa está exagerando. Porque, honestamente, ninguém nasceu precisando de Facebook, né? Aliás, nem de telefone celular, né? Até outro dia a gente não tinha. Exato, não é verdade? quer dizer, então eu estou numa geração em que eu não tive isso e também tenho esse tipo de acesso. Então, assim, eu sei que eu não preciso daquilo, mas a gente inventou a necessidade de que a gente precisa estar conectado o tempo todo. Então, se você fica checando o tempo todo, olhando mais do que deveria, se a cada 5 minutos você fica pegando o seu celular para ver, é uma pista, né?
Perfeito. Tem várias dúvidas aqui, a gente vai voltar daqui a pouco para responder a essas perguntas, tá? Eu vou deixar uma aqui no ar, que é da Regina Carneiro, do Rio de Janeiro. Ela diz que tem problema de ansiedade, ela está tratando, inclusive, com um médico, está tomando fluoxetina, mas mesmo assim ela gostaria de saber se tem algo que ela possa fazer, como exercício mental, para ajudá-la nesse período que ela está muito ansiosa, porque vai ser madrinha de um casamento em outubro. A gente volta já para falar sobre essa questão e muitas outras. De volta com o Frederico Matos, psicólogo, a gente está falando sobre ansiedade. Ansiedade, que é considerada o mal do século, tem afetado milhões de pessoas no mundo todo. E aqui no Brasil não é diferente, não. A gente que tem uma fama de ser bom vivante, tipo cuca fresca, né? Brasileiro está sempre mais relaxado, está sofrendo de ansiedade e essa ansiedade pode provocar doenças seríssimas e a gente precisa ficar muito atento e aprender a controlar e a se tratar, não é verdade? Com certeza. Deixei uma perguntinha no ar, né, de uma telespectadora que está tomando, inclusive, medicamento e ela não está conseguindo um bom resultado. Eu queria saber se tem alguma dica de exercício mental mesmo. Acho que, por exemplo, tem algumas coisas assim óbvias e práticas que a gente pode fazer. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo alguma atividade doméstica, eu sempre recomendo que ela só faça aquela atividade doméstica concentrada no que ela está fazendo. Pode parecer uma coisa boba, mas em vez da pessoa ficar... Tem exercícios de você ficar olhando, por exemplo, uma vela, é uma forma de você se concentrar. Você foca a sua mente naquela vela e tenta não deixar a sua mente fixar em alguma historinha e fazer você sair correndo mentalmente para aquele lugar. Mas, por exemplo, você está lavando a louça. Então, lava a louça lavando a louça. Não lava a louça tentando resolver todos os problemas do mundo lavando a louça. Isso é uma maneira de você treinar a sua cabeça. Porque, efetivamente, a gente não resolve problemas pensando necessariamente, a gente resolve problemas fazendo. Então, se você não pode resolver aquele problema concretamente naquela hora, anote. Então, eu sempre falo assim, terceirize os seus problemas. Anda com uma caderneta do seu lado, ou qualquer coisa que você possa anotar, e anote tudo que você tem que fazer. Não deixe a sua cabeça ocupada, por exemplo, de um dia para o outro. Mas aí não corre o risco da pessoa acordar no meio da noite para anotar? Se for o caso, ela pode acordar... Eu tô perguntando isso porque eu já fiz isso. Não, mas não tem no meio da noite não tem problema. Se você acordar, anotar e voltar a dormir, é melhor do que você acordar porque lembrou de uma coisa e não dormir porque você ficou tentando resolver o problema na sua cabeça. Então, assim, expede, vamos dizer assim, delega os seus problemas, as coisas que você tem que resolver para o papel. No dia seguinte, você vai adquirir o hábito de pegar, eu tenho que fazer isso no meu dia. Então, você não fica com aquilo poluindo a sua mente. Então, esse é um exercício bem prático que é fácil de usar. Agenda. Perfeito. Agenda. O Cristiano Pires tem o mesmo problema da nossa outra telespectadora. Ele teve uma crise de ansiedade. Quando eu estava dirigindo, parecia que ele estava com um infarto. Ele disse que sentiu náuseas. Está tomando fluoxetina, mas confessa que está muito sedentário. Ele queria saber se fizer atividade física, ele vai sentir melhor. E se for caminhada, qual é o tempo necessário de caminhada? Depende, assim, provavelmente o que ele teve não é um quadro de ansiedade comum, é um quadro de ansiedade que a gente chama de um acesso de pânico que ele teve. Eu não sei se ele continuou tendo isso, mas talvez tenha continuado para ele estar tomando remédio, provavelmente sim. Uma meia hora de caminhada ou de corrida ou qualquer atividade física, para quem tem a vida muito agitada e não tem às vezes tempo, ou pelo menos não se disciplina para poder ter tempo, meia hora de qualquer atividade. Já ajuda. Às vezes, se a pessoa simplesmente em casa fizer uma flexão, dar uma mexida na barriga, qualquer coisa que movimente ajude ela a gastar energia, já é um bom começo. Ele óbvio também que não é pergunta se tudo. tem algum remédio natural para tratar a ansiedade. Aí realmente teria que falar com algum profissional realmente especializado. Chazinho, beber com um copo d'água, nas horas que você está com mais ansiedade, ajuda? De alguma forma ajuda o organismo a ficar um pouco menos agitado e ajuda a sua mente a acreditar que você pode ficar agitado. Porque é muito da nossa mente também controlar a ansiedade. Normalmente a pessoa ansiosa ela é muito indisciplinada, de alguma maneira. Ela tem 1000 ideias, ela não tem um método que ela utiliza para poder organizar as tarefas dela. Se ela tiver algum método para organizar tarefas, é mais fácil ela deixar de ser ansiosa. Porque ela não fica tentando controlar as coisas na mente, ela controla tudo no papel. Fred, eu estou percebendo que vários telespectadores, a Fernanda, a Deise, o Cristiano mesmo, eles estão questionando em relação a alguns medicamentos. O Fred é psicólogo, daí para receitar medicamento a gente precisa conversar mesmo com um médico, que seria um psiquiatra. Isso. Mas como psicólogo, você
não só acha, mas assim, você percebe no seu dia a dia, no consultório, que as terapias, a conversa, o exercício mental, o exercício físico, ele realmente vai trazer uma melhora para um paciente que está com transtorno de ansiedade? Sim, porque normalmente o que estimula o organismo a ficar desregulado, que a medicação vai acabar ajudando nesse caso, é uma mente agitada. A nossa tentativa, por exemplo, tem muitas angústias que a gente nem se dá conta de que a gente tem. Então, de repente, você tem medo de fracassar, você tem medo de perder seu emprego, você tem medo de perder, de fracassar no seu relacionamento, de ver seus filhos desencaminhados. Isso tudo são angústias que a pessoa às vezes não conversa com ninguém. Então, às vezes a pessoa passa 20, 30 anos sem falar com ninguém. Então, quando ela chega na frente do especialista, ela tem um espaço para falar com alguém que não vai julgar ela. Porque é muito comum quando a gente fala assim, eu tô ansioso, todo mundo olha para sua cara e fala assim, você só, sei lá, vai lavar o chão, vai... Entendeu? A pessoa às vezes banaliza o problema das outras pessoas. Agora, e quando ela entra direto no medicamento sem resolver essas questões existenciais e emocionais? Ela meio que camufla tudo isso que tá gerando ansiedade, né? É como se ela colocasse, sei lá, uma rolha numa bomba que está prestes a explodir. E aí, para parar a medicação, que, por exemplo, é a pergunta da Rosana Cristina Alves Martins de Marília. Ela diz que faz tratamento de ansiedade, não consegue ficar sem remédio, mas ela tem vontade de se livrar dos remédios. Ela pergunta se é possível. Para parar a medicação é tranquilo? Dá para a pessoa parar, começar a terapia e resolver o problema? De novo, eu acho que assim, as duas coisas têm que ser feitas em paralelo. Porque a medicação é como se fosse estancar a hemorragia. Quer dizer, o sangue tá jorrando lá, a medicação vem e tranquiliza. A terapia é uma forma de fazer com que a pressão da pessoa diminua. Então, não adianta você colocar o curativo em cima da ferida se você não cura a ferida. Depois que o medicamento vai embora, você vai voltar a estimular a sua mente do jeito de antigamente e vai voltar a disparar outro acesso de ansiedade. Precisa tratar essa ferida, com certeza, então. Precisa com certeza. curar. O Juarez Miranda, ele diz que tem 54 anos, está desempregado há 7 meses, tem muita ansiedade em achar uma solução para os problemas rapidamente, está passando por uma situação bastante difícil, financeira, imagino, tanto tempo desempregado, né, Juarez? E ele tem vários compromissos financeiros. Ele pergunta se isso pode causar algum tipo de depressão, se isso pode causar emagrecimento ou ganho de peso, qual é a avaliação que você faz? Ele é de Sorocaba. Com certeza. De novo, a ansiedade, ela vai provocar, às vezes a pessoa vai querer compensar a ansiedade comendo. Porque a comida, ela dá um efeito quase medicamentoso. Você come e imediatamente você fica bem. Chocolate, por exemplo, qualquer tipo de doce. A glicose vai gerar uma atividade no seu organismo que vai te dar prazer. Mas é um prazer de curto prazo. Passou o efeito da glicose, o seu corpo volta a ficar agitado. Então, controlar a comida também nessa fase é importante, porque quanto mais comida, você ganha peso, fica mal com aquilo, piora o seu quadro de ansiedade, cria, de repente, uma disposição para depressão. Então, eu sugiro sempre para as pessoas que estão sem trabalho que elas criem alguma coisa com o que elas podem fazer, independente delas estarem empregadas. Tem pessoas que acham que elas só podem trabalhar se elas estiverem empregadas. Então, se a pessoa sabe qualquer tipo de ofício, pratique aquele ofício que você tem, mesmo se você não está empregado em algum lugar. Então, isso já é uma garantia de que a mente não vai ficar trabalhando sozinha sem seu corpo agir. E qualquer tipo de ofício, não necessariamente uma atividade que nesse momento vai te dar algum lucro, não. Mas às vezes você se compromete com a tua casa, de fazer alguma atividade até dentro de casa mesmo, para a mente ficar ocupada. Claro, né, Fred? O importante é você alinhar a mente e o corpo. Se a mente está muito acelerada, ativa o corpo para que haja uma conexão entre as duas coisas e isso diminui a pressão. Agora, de forma geral, existem pessoas que já nascem mais ansiosas que outras, né? Às vezes nascem já também num contexto cheio de ansiedade, cheio de demanda. Porque, por exemplo, as crianças, elas, eu acho, não tem uma questão assim a ser tratada, uma ferida aberta que precisa ser curada. Não. Ela só precisa gastar energia. Ansiosas. Então, tem crianças que têm uma energia muito alta física. Então, é uma pessoa que precisa gastar energia. Se você não coloca a criança em atividades em que ela gaste aquela energia física, ela vai acumular mentalmente e vai ficar uma criança mais hiperativa. Não a hiperatividade de transtorno, mas vai ficar uma criança agitada, né? Então, a gente precisa, pôr a criança para trabalhar. Para trabalhar, e a gente também tem que se focar aí em atividades que aliviem a nossa mente, né? E que deixem a nossa mente mais focada, tá? Conversei com o Frederico Matos, que é autor dos livros Por que Fazemos o Mal e Mães que Amam Demais, lançamento
3 de outubro. Dia 3 de outubro na livraria... Livraria da Vila. A Fradique Coutinho, então todos estão convidados. Tá todo mundo convidado, eu vou estar lá, viu? Com certeza. E é um livro que você precisa ler, tá? Não deixe de entrar em contato se você está sentindo uma ansiedade muito grande. Não deixe essa ansiedade crescer sem procurar ajuda, porque, como eu falei no comecinho, pode, infelizmente, virar um grande mal para a sua saúde. E mais, aliás, textos incríveis no site www.sobreavida.com.br. O e-mail é blogsobreavida@gmail.com e o telefone é 0 operadora 11 3813 7937. Obrigada, Fred. Foi um prazer recebê-lo. Volte mais vezes. Com certeza. A gente falar mais dessa mente humana. Sim.